Lula vai aos poucos detalhando, né? Não o suficiente ainda sobre o que ele pretende fazer com a imprensa, o que significa essa regulamentação da mídia. Isso levanta, traz à tona a palavra censura também? Bom dia, Stephanie. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Mulica. E bom dia, Rafael Colombo. É evidente que essa questão da liberdade de imprensa, eu conversei muito com o pessoal que industriava, alguns dos que industriavam o Lula a esse respeito. Essa questão da liberdade de imprensa incomoda o PT. Eles acham que a imprensa deve ser patriótica para a visão petista, para a visão da esquerda, é que ajuda, entre aspas, o país sob o ponto de vista deles. O que eles querem para o Brasil, o que eles acham do Brasil, o que eles acham do país é que deve ser implementado, é que deve ser colocado, é que deve ser direcionado. Ele falar da legislação britânica ou da legislação americana não tem nada a ver com o projeto que Lula tinha para a imprensa. Era censura. Tinha um grupo de jornalistas lá no topo desse projeto que iria julgar as reportagens, iria punir de alguma maneira ou mandar republicar. Era um grupo de censura posterior, né? A matéria que era mentirosa. Isso é competência da justiça. Né? Se você se sente atingido por alguém na imprensa, você vai à justiça e não delegar ao governo federal ouvindo. Agora vem essa desculpa, vamos ouvir a sociedade. Um dia, ainda na TV Bandeirantes, eu participei de uma entrevista no Palácio do Planalto, em que eu perguntei isso ao Lula. Eu perguntei, e esse projeto? O Lula disse, Boris, isso era uma experiência, ele não tinha o que falar. Ele mandou quer dizer, era uma tentativa. Agora, por que de repente esse interesse? Por que de repente isso? Vai colocar comida no prato dos brasileiros? É censura pura. Uma das visões de determinados setores da esquerda, visões totalitárias, visões autoritárias, que acham que os meios de comunicação livres, democráticos, eles prejudicam governos que querem fazer o bem para o mundo. Não pense que ditadores ou pessoas autoritárias ou totalitárias querem fazer o mal, eles imaginam que estão fazendo bem, matam para isso. E nesse caso, censura é um instrumento de defesa da população que eles acham que atrapalha a ação deles. No fundo, eu estou facilitando, mas no fundo é isso. O que vale para a gente analisar os desejos do PT é aquilo que está escrito no passado, é aquele projeto que era um projeto de censura. É muito perigoso mexer com isso. Eu prefiro as bagunças que... Por exemplo, ele acabou de falar, olha, tem gente falando um monte de besteiras. Ele acabou de falar isso, você viu? Quer dizer, ele não quer que o que ele acha que são besteiras vá para o ar ou apareça na mídia. Ele acha que é um monte de besteiras que aparecem. Que história é essa? É isso, minha gente. O Twitter suspendeu a conta de Marco Sintra, que concorreu como candidato à vice-presidência na chapa de Soraya Tronic nessas eleições. Essa notícia é destaque no site da CNN Brasil. O ex-secretário da Receita havia feito críticas à conduta do Tribunal Superior Eleitoral e levantado questionamentos sobre o resultado das urnas. O Twitter não informou se a suspensão da conta tem relação com as postagens, mas, ao acessar o perfil, o usuário se depara
o usuário depara com a mensagem de que a conta de Marcos Cintra foi suspensa no Brasil em resposta a uma demanda legal. A CNN procurou o ex-candidato e aguarda um retorno. O TSE disse que não há previsão de se manifestar sobre o episódio. Os deputados federais Carla Zambelli e Nicolas Ferreira, além do pastor André Valadão, tiveram as contas suspensas nas redes sociais após determinação do Tribunal Superior Eleitoral. A suspensão das contas está repercutindo nas redes sociais e diversos internautas acusam o TSE de censura. Após os usuários do Twitter manifestarem indignação com o que está acontecendo no Brasil, o empresário Elon Musk afirmou que analisará os casos de perfis do Twitter que foram censurados. A suspensão das contas ocorreu devido às dúvidas que foram levantadas sobre o processo eleitoral e os ataques contra urnas eletrônicas. O economista Marcos Cintra, candidato a vice-presidente na chapa de Soraya Tronic, fez questionamentos à Corte Eleitoral e também teve sua conta suspensa na última semana. A deputada federal Carla Zambelli recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos após alegar violação dos direitos básicos no Brasil. Na visão da deputada, as decisões do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, são arbitrárias e autocráticas e são resultados de um processo de descumprimento de direitos humanos. A liberdade de expressão e o não à censura prévia, do qual neste momento a Jovem Pan está sendo vítima. Seja bem-vindo, Ratinho. Muito obrigado, Piotr. Obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado de estar junto com gente tão importante, gente que gosta do Brasil. Eu estou, como comunicador, eu estou muito triste. Eu acho que esse tipo de coisa, eu imaginei que jamais fosse acontecer nesse período, mas é um período moderno, né, onde tudo se abre, onde a internet abre para o mundo todo e todo mundo tem o direito da sua liberdade. A gente vê esse tipo de coisa. Estou realmente muito triste, eu estou assustado. Ratinho, dentro da sua longa vida dedicada à comunicação, quando você chega agora no ano de 2022, tendo essa vida pregressa brasileira da redemocratização nos anos 80, das liberdades sendo reconquistadas, de tudo solidificado na Constituição de 88, e agora, em 2022, ver uma proibição como essa, um atentado às liberdades constitucionais, uma afronta à liberdade de expressão e de imprensa, a livre circulação de ideias e a censura prévia, o que lhe dá a ideia de que pode ser o futuro do Brasil com essa interpretação das cortes de justiça superiores em Brasília? Eu achei que isso poderia até começar, eu achava que ele podia ter começado depois das eleições. Agora estou vendo que está começando antes. Mas comecei a ficar assustado logo que foi formado o tal de consórcio. Eu nunca vi um negócio desse consórcio onde todo mundo que briga por um furo de notícia, de repente vira todo mundo amiguinho. Fiquei muito assustado com aquilo e achei que seria só em função da pandemia. Hoje vejo com muita tristeza que não foi em função da pandemia, que está por trás uma série de coisas que eu jamais imaginei que fosse acontecer. E eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer no Brasil e nós comunicadores, devemos colocar o peito à frente e dizer, não vai acontecer isso. Porque se a gente começar a deixar acontecer tudo do jeito que querem, nós vamos daqui a pouco estar vendo aí uma nova Venezuela surgindo, onde que se caçaram canais, se fecharam emissoras de rádio, emissoras de televisão, e a gente não quer isso para o Brasil, a gente quer para o Brasil a liberdade que hoje nós temos. Ratinho, eu sei que você está por telefone, um último questionamento. Quando você vê que até o momento muito poucos veículos se manifestaram sobre essa censura à Jovem Pan, isso te assombra? Assusta um pouco, mas eu acho que a notícia é muito nova. Ela vai reverberar, eu acho que a partir de amanhã todo mundo vai estar sabendo. Eu acho que as emissoras de rádio do Brasil inteiro vão ficar a favor da Jovem Pan e a favor da liberdade de expressão. Eu acho que todo mundo vai se ligar na Jovem Pan. Ninguém vai correr, porque eu acho que o brasileiro ele está precisando disso, de levantar essa bandeira e dizer, não, ganha quem tiver que ganhar, mas ninguém tem o direito de tirar a nossa liberdade de expressão. A Jovem Pan, com 80 anos de história na vida e no jornalismo brasileiro, sempre se pautou em defesa das liberdades de expressão e de imprensa, promovendo o livre debate de ideias entre seus contratados e convidados em todos os programas da emissora, no rádio, na TV e em suas plataformas da internet. Os princípios básicos do Estado Democrático de Direito sempre nos nortearam na nossa luta e na nossa contribuição como veículo de comunicação para a construção e a manutenção da sagrada democracia brasileira, sobre a qual não tergiversamos, não abrimos mão e nos manteremos na pronta defesa
incluindo a obediência às decisões das Cortes de Justiça. O que causa espanto, preocupação e é motivo de grande indignação é que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia estão hoje atuando para enfraquecê-la. E fazem isso por meio da relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões, como enfatizou a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ao arrepio do princípio democrático de liberdade de imprensa, da previsão expressa na Constituição de impossibilidade de censura e da livre atividade de imprensa, bem como da decisão do STF no julgamento da DPF 130, que igualmente proíbe qualquer forma de censura e obstáculo para a atividade jornalística, determinou que alguns fatos não sejam tratados pela Jovem Pan e seus profissionais, seja de modo informativo ou crítico. Não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está, desde a última segunda-feira, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não podemos, em nossa programação, no rádio, na TV e nas plataformas digitais, falar sobre os fatos envolvendo a condenação do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Não importa o contexto, a determinação do tribunal é para que esses assuntos não sejam tratados na programação jornalística da emissora. Censura. É preciso lembrar que a atuação do TSE afeta não só a Jovem Pan e seus profissionais, mas todos os veículos de imprensa, em qualquer meio, que estão intimidados, justo agora, no momento em que a imprensa livre é mais necessária do que nunca. Enquanto as ameaças às liberdades de expressão e de imprensa estão se concretizando como forma de tolher as nossas liberdades como cidadãos deste país, reforçamos e enfatizamos nosso compromisso inalienável com o Brasil. Acreditamos no Judiciário e nos demais poderes da República e nos termos da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Defendemos os princípios democráticos da liberdade de expressão e de imprensa e fazemos o mais veemente repúdio à censura. É importante para demonstrar, seja com os observadores internacionais, os observadores nacionais, como a USP, por exemplo, e o Tribunal de Contas da União, a total transparência com que atuou o Tribunal Superior Eleitoral. E atuou com total transparência porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, tem absoluta certeza da confiabilidade das urnas eletrônicas, como novamente foi demonstrado nessas eleições. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil e quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e, mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos.
e a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. Nós estamos falando sobre a decisão do TSE que concedeu o direito de resposta à campanha do PT, que deve ser veiculado em canais da Jovem Pan. Mas não ficou só no direito de resposta. A decisão ainda restringiu a cobertura eleitoral do canal. E é exatamente sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo com o jurista Modesto Carvalhosa. Doutor Carvalhosa, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui no CNN Prime Time. Só para a gente ser justo e deixar bem clara a situação, qual é a posição do senhor? Como é que o senhor viu essa decisão do TSE? Bom, para falar um português claro e direto, essa decisão fere o artigo 5º, inciso 14 da Constituição, que diz que é assegurado o acesso à informação de toda ao povo brasileiro. Ao negar o acesso à informação por parte de um dos veículos jornalísticos, está sendo ferida a própria Constituição, o regime democrático, o Estado democrático de direito, que é tão aí proclamado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo TSE, realmente está sendo muito abalado pelas decisões desse TSE, que é, na realidade, uma extensão do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como o grande professor Vizganda falou, existe aqui uma censura prévia, que é inadmissível e incompatível com o regime democrático. Nós não temos aqui um regime democrático efetivo a partir dessa tendência clara do TSE de defender uma das partes dos candidatos, dos candidatos, aí, das facções que estão lutando aí nessa eleição para o dia 30, e está fazendo de uma maneira grosseira e de uma maneira absolutamente antijurídica, porque o que cabe ao juiz decidir sobre os pleitos, as demandas, os pedidos das partes. Ele não pode decidir ex officio. Doutor Carvalhosa, desculpa, é nesse ponto que eu queria pegar com o senhor, desculpa cortá-lo, só para ficar bem claro. A defesa do PT havia pedido direito de resposta. E, na sua experiência, é comum isso acontecer? A Justiça, no caso aqui o TSE, aceitar o direito de resposta e decidir e tomar mais uma decisão? Não, o que a lei eleitoral fala, já há décadas, é que há o direito de resposta. E sempre, o TSE anteriormente, sempre garantiu o direito de resposta. Agora, garante o direito de resposta, que é absolutamente constitucional e legal, e mais além disso, faz um ato ex officio por conta própria. O juiz decide da cabeça dele, o colegiado decide da cabeça dele, o que infringe o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito foi absolutamente ferido por essa decisão, que é uma censura a um veículo de imprensa, como já haviam feito com base naquele resolução 39 do presidente do STF. Ele havia a censura que foi feita em 2019 para um dos veículos também de imprensa. Volta-se a censura. É uma censura, como diz o Vizganda, uma censura prévia, inclusive, não só que não pode veicular, como no futuro não poderá veicular nenhuma notícia que tenha por objeto tais e tais fatos, porque é realmente a desmoralização do TSE, a desmoralização das instituições no Brasil. Nós não podemos continuar nesse ritmo de partidarismo do TSE, como está sendo realizado agora. Doutor Carvalhosa, qual o efeito que essa decisão pode ter na eleição? Neste segundo turno, faltando 14 dias para o segundo turno, se eu não fiz as contas errado? Não sei, eu não conheço bem quais os efeitos eleitorais pode ter isso, mas a censura é uma forma de impedir que haja informação da parte dos eleitores. Os eleitores não estarão informados e nem serão indicados fatos, ainda que anteriores, da conduta de um dos candidatos, que absolutamente não terão essa informação. Portanto, deverá causar danos, sim. No meu entender, deve causar danos à eleição. A eleição está maculada, o resultado da eleição, no meu entender, está maculado por esse ato de força feito pelo TSE hoje contra um dos veículos jornalísticos do brasileiro.
Doutor Ives Gandra disse que essa medida poderia ser revertida no próprio TSE. Na parte prática, como funcionaria essa reversão? É simples? Partiria de quem? Não, eu acho que o PL, o partido do Bolsonaro, devia entrar com um recurso, uma reconsideração do pedido, e se houver a reconsideração do pedido, tudo bem, volta-se a paz, volta-se a normalidade das instituições. Mas se eles reiterarem isso, nós temos a quebra de todas as regras necessárias a uma eleição realmente limpa, uma eleição de iguais direitos para os dois candidatos, no caso. Doutor Modesto Carvalhosa, jurista, professor, advogado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Um prazer, obrigado.